Então, dando início, boa tarde a todos. Começando mais uma live da Trio Capital, em conjunto com a XP Investimentos. Eu sou o Bernardo, responsável do escritório pela área que é o nosso tema de hoje, planejamento sucessório e patrimonial. E ninguém melhor para conversarmos do que com o Renato Folino, sócio e head de planejamento patrimonial do Private da XP. Folino, em primeiro lugar, queria te agradecer pela disponibilidade para tratar desse tema, desse assunto que é tão importante e que muitas vezes os investidores acabam deixando em segundo plano, já que falar sobre sucessão acaba sendo um tabu para muita gente. Então, queria passar a palavra para que o senhor se apresente e que possa falar um pouquinho sobre a área de wealth da XP Private e sobre a importância de um planejamento patrimonial bem pensado, principalmente na preservação da riqueza das famílias no longuíssimo prazo, através de gerações. Perfeito, Bernardo. Bom, obrigado pelo convite. Sem dúvida nenhuma, a Trium é um dos nossos grandes parceiros aqui no XP e é um prazer estar aqui com você e poder trazer informações importantes aí para os nossos clientes, para olhar um pouco coisas que muitas vezes não está no dia a dia das pessoas. Apesar de ser uma coisa muito importante, como você mesmo colocou aqui, sem dúvida nenhuma nem sempre as pessoas estão prestando atenção nessas coisas. E uma coisa que a gente percebe é justamente que você precisa olhar para o seu patrimônio de uma maneira diferente, né? Eu acho que discutir investimentos, principalmente quando você está falando com uma instituição financeira, me parece ser a coisa mais lógica que se tem. Mas dinheiro é um pedaço importante dessa história, mas é só um pedaço, né? A gente precisa olhar muito mais coisa aqui do que simplesmente os investimentos financeiros que a família tem nas instituições financeiras. O conceito de patrimônio aqui, de riqueza, é muito mais amplo do que isso. Muitas vezes não se resume só a questão do patrimônio material, né? A gente está falando aqui de legado, de valores, de um monte de coisa que você quer deixar para a sua família. E como o Bernardo bem colocou aqui, a ideia dessa área de wealth planning aqui dentro da XP é justamente poder ajudar os clientes e as famílias a pensar no longo prazo nesse patrimônio. Como é que você preserva esse patrimônio, como é que você perpetua esse patrimônio para que as próximas gerações possam se suportar no patrimônio familiar, como assim fizeram as gerações anteriores. Claro que se suportar aqui não é no conceito de acomodação, é no conceito de você poder usar o patrimônio da família para os projetos que essas gerações têm, ou que as próximas gerações têm ao longo da vida. Então, eu sempre digo que família é um organismo vivo, né, que cresce em progressão geométrica. E toda vez que o patrimônio cresce numa velocidade inferior ao da família, você está perdendo dinheiro. Então, o crescimento aqui não é só função da rentabilidade que esse patrimônio vai dar ao longo do tempo, mas sim de quão protegido ele está, de quão eficiente esse patrimônio está organizado do ponto de vista tributário, de como o planejamento sucessório foi desenvolvido da maneira mais correta, levando em consideração aí a estrutura familiar, levando em consideração a composição patrimonial e os objetivos que a família tem em relação a isso. Outra coisa importante aqui, Bernardo, é entender que você não tem uma receita mágica que vai resolver todos os problemas, muito pelo contrário. Cada família tem o seu quebra-cabeça. E a gente está aqui para tentar ajudar a encontrar essas peças e encaixá-las da maneira correta. Entendeu? Então, essa é a ideia, que a gente possa estar junto de vocês para poder trazer informações, para poder dar um aconselhamento, para mostrar caminhos, apontar alternativas, sempre buscando a perpetuação e a preservação desse patrimônio no longo prazo. Não, com certeza. E a gente até brinca com os clientes que, pela sabedoria popular, né, as únicas certezas que a gente tem na vida, né, são a morte e os impostos, death and taxes. Eu até, pela minha formação em direito, eu falo que família é uma certeza, porque pelo direito brasileiro, todos os tipos de família são protegidos, seja uma família unipessoal, seja as novas modalidades de família que estão surgindo. Então, por isso que quando a gente fala com os nossos clientes sobre planejamento patrimonial, a gente fala dos aspectos tributários, familiares e sucessórios também. É isso. Então, a ideia hoje seria bater um papo, eu até trouxe alguns temas para a gente conversando, baseado em alguns casos que a gente teve no escritório. Então, até queria aproveitar e deixar todo mundo bem à vontade para mandar perguntas, mandar considerações aqui no chat, para a gente poder e colocar em discussão também, para fazer de um jeito bem descontraído. E até pegando o gancho nessa questão que o senhor colocou sobre não existe uma receita de bolo pronto, a gente sempre pensa assim, planejamento do patrimonial ele tem que ser feito sob medida. Então, a gente até teve alguns casos de clientes que chegaram com estruturas, fundos imobiliários para investimentos imobiliários, mas não tinham um número mínimo de cotistas, então eles não estavam tendo uma eficiência tributária máxima. E a gente sabe hoje também que a cláusula geral anti-elisiva, né, o artigo 116 do Código Civil,
o fisco muitas vezes desconsidera algumas operações. A gente também teve clientes com operação, por exemplo, casa e separa, que um entra com um apartamento, o outro entra com dinheiro, monta uma empresa e depois separa para simular uma compra e venda, dissimular uma compra e venda, né? E o fisco acaba desconsiderando. Então, a gente queria te ouvir um pouco também sobre a importância desse propósito negocial nas operações e reforçar um pouco mais da importância de conhecer a realidade do cliente, a realidade da família, em um planejamento, né, numa estrutura. Eu acho que você tocou em pontos aqui fundamentais em toda essa questão do planejamento, né? E quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente engloba tudo isso, né? Não é só sucessão, não é só tributário, não é só proteção, é tudo isso misturado. Então a gente não consegue muitas vezes falar só de um assunto e não esbarrar no outro. Então é importante a gente entender que tudo isso se comunica o tempo todo. A gente precisa estar prestando atenção. A questão tributária no Brasil é muito importante, porque como você mesmo colocou, a Receita tem ficado cada vez mais atenta a esses planejamentos tributários mais agressivos, vamos dizer assim. Essa questão da simulação é uma coisa séria, prevista em lei. A Receita muitas vezes ela saca isso e fala, olha, você tá fazendo alguma coisa aqui que não faz sentido. O que é o conceito de simulação? Toda vez que você faz uma operação ou você faz uma estrutura que tem como objetivo não pagar imposto ou pagar menos imposto, não tem mais nenhum outro objetivo a não ser esse, você não tem nenhuma substância econômica para fazer aquele tipo de estrutura, isso pode ser considerado uma simulação pela Receita. Tá? Obviamente que a Receita ela não é soberana, ela tem um entendimento sobre aquela questão. Agora, é sempre chato a gente ter a Receita, a gente discutir coisas com a Receita, né? A gente até pode ganhar muitas vezes, e acontece, a Receita ela não ganha todas. Mas você vai ter que suar para poder, né, gastar dinheiro, advogado, aquela coisa toda. Então, o que a gente sempre orienta, Bernardo, é que as pessoas precisam entender o que é possível fazer dentro do que a lei permite que seja feita. E tem bastante coisa ainda, né? Tem bastante coisa para ser feita. Então, eu acho que é importante a gente sempre olhar para dentro de casa, sempre olhar para aquilo que eu falei, entender qual é a estrutura da família, entender qual é a estrutura patrimonial, o que a família quer em relação a esses assuntos, isso é fundamental. Né? É muito importante que a família converse sobre isso. Essa comunicação entre gerações é fundamental, porque muitas vezes é muito comum a gente receber aqui dentro da XP clientes preocupados com esse tipo de assunto, o que tenho que admitir que tem sido muito mais comum do que a gente imagina, o que é bom, é saudável. Quanto antes você começar a pensar em planejamento sucessório, melhor. Você pediu que o melhor momento para você pensar nesse assunto é quando você não precisa. Então, assim, tem tempo para fazer, é aí que precisa. Então, a gente recebe. Normalmente, é aquela geração que está tomando conta do patrimônio naquele momento, que tem essa preocupação inicial, e já vem com a coisa mais ou menos pronta. Né? Claro, na maior das boas intenções, dizendo, olha, eu gostaria que fosse feito desta maneira. E a primeira pergunta que eu faço é, mas você já começou lá em casa para saber se todo mundo quer a mesma coisa? Isso é muito importante, para você alinhar expectativas, para você traçar objetivos. Muitas vezes você tem uma expectativa em relação a um filho, em relação a uma filha, em relação a quem quer que seja, que não é a mesma que aquela pessoa tem em relação à questão do patrimônio. Então, é muito importante essa conversa para alinhar um pouco tudo que se quer em relação a isso. O planejamento pressupõe você muitas vezes criar regras de convivência dentro da família, de como é que as gerações vão tomar decisões ao longo do tempo em relação a alguns assuntos importantes. Então, tudo isso é muito importante. Ninguém aqui tem bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a 10 minutos, nem daqui a 10 anos ou a 10 gerações, obviamente. Mas é importante que você tenha um guia para que a família vá se suportando para tomar essas decisões. Isso vai sendo ajustado ao longo do tempo em função da mudança da família, da mudança do patrimônio, da mudança do ambiente regulatório, tem um monte de coisa que mexe nisso. Mas essas regras de convivência, essas constituições familiares, protocolos familiares, muitas vezes é importante para você definir como é que a família tem que agir. Outra coisa que é muito comum nessas conversas, Bernardo, não, porque eu escutei lá no clube, estava jogando tênis com um amigo meu, que ele montou uma holding, eu quero ter uma holding também. Entender. Será que você precisa? Por que você quer? Você precisa. Por isso que eu falo. Não dá para encaixar um triângulo dentro de uma bola. Não faz sentido. Então, a gente precisa entender se para você faz sentido ter holding ou não. Que é exatamente o próximo ponto, que a holding patrimonial, muitas vezes, ela é vista como um ponto de entrada no planejamento, mas eu acho que essa frase aí disse tudo. Pode ser que o senhor seja interessante, para a minha família não seja interessante, não adianta a gente querer forçar uma situação. É isso. Eu acho assim que a holding tem um monte de vantagens, eu concordo. Acho que a gente pode usar a holding patrimonial para diversos casos, mas ela não resolve todos os problemas, né? Eu gosto muito de dizer que eu gosto muito de usar a holding quando eu estou falando daquele patrimônio não líquido, não é aquilo que eu chamo do não dinheiro. A holding funciona muito bem para imóveis, para participações em outros negócios ou empresas que você tenha. Ela funciona como uma grande organizadora de patrimônio,
facilita o processo de sucessão, porque imagina se você tem lá um patrimônio imobiliário muito disperso, com dezenas, centenas de imóveis, tem 2, 3 filhos, o que eu vou deixar para um filho, para o outro, aquele imóvel vale mais, aquele vale menos, aí aquele que vale mais, que eu já deixei para um filho, daqui 6 meses vale menos, aí eu tenho que compensar de outro jeito. É uma confusão. Na hora que você organiza isso embaixo de um CNPJ, de uma empresa, de uma holding, o único ativo que você passa a ter são cotas de participação numa empresa. Ponto. E é isso que você vai deixar para os seus filhos. Eles vão ser sócios naquela empresa, não importa o que tem dentro dela. Então, facilita muito esse processo, né? Então, isso é muito importante. Também tem eficiência fiscal, muitas vezes, desse patrimônio imobiliário que está na holding. Se ele for um patrimônio que gera renda imobiliária, né, que tem aluguel, esse aluguel ele tem uma tributação muito mais favorável quando ele é oferido por uma PJ do que quando ele é oferido por uma pessoa física. A tributação de uma renda imobiliária, de uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, é 14,6%, mais ou menos. E esse mesmo aluguel que você recebe da pessoa física é tributado a 27,5%. Então, assim, também tem essa eficiência. Agora, para que a holding não é boa? Não é boa porque para dinheiro, porque é o contrário da renda imobiliária, né? A renda financeira, quando ela é oferida por uma empresa, você chega a pagar 34% de imposto. Se você tiver que discutir aí da questão de PIS e COFINS, pode chegar a 38,25%. A pessoa física, você no limite paga 15%. É mais do que o dobro. Então não faz sentido você montar uma holding e colocar tudo lá dentro, inclusive dinheiro, para fazer a sucessão, porque do ponto de vista tributário é ineficiente ter dinheiro na holding. Tá? Mas, de novo, como eu disse, cada família tem o seu desenho, não é uma receita de bolo. Você pode ter famílias, por exemplo, que tem uma situação relacionada à questão da sucessão muito mais grave ou muito mais séria, eventualmente pessoas imperdulárias, pessoas incapazes que não podem tocar, não conseguem tocar aquele patrimônio líquido, e o fato de estar dentro de uma empresa tem uma estrutura de governança muito mais amarrada, de proteção muito melhor. Então, ou seja, eu vou pagar mais imposto, mas pelo menos eu tenho certeza que aquele patrimônio está mais protegido dentro da empresa. É aquilo que eu chamo do custo da tranquilidade, né? Eu estou pagando mais, mas eu vou proteger mais. Então, de novo, depende. Se a gente olhar essa questão essencialmente tributária e fiscal, não faz sentido ter dinheiro. Mas pode ser que aquela família tenha uma situação muito mais complexa do ponto de vista de sucessão, que o imposto é barato, pagar os 34. Então, seria pela tranquilidade, né? Então... É isso. Então, é isso que eu falo. Esses desenhos, cada caso tem que ser olhado individualmente, cada caso tem que ser olhado em função daquela família, daquele patrimônio, daqueles objetivos, porque o desenho é único. Você não tem um mesmo desenho que sirva para 2 famílias. Né? Não, com certeza. Um outro ponto também, só aproveitando o assunto, para famílias que têm participações societárias muito grandes, a estrutura de holding pode ser interessante para cada braço da família ter uma PJ que é sócia da outra, que aí se evita conflitos societários na empresa principal, no caso da sucessão de um dos membros da família. Porque sócio seria a holding daquele braço específico, daquele filho ou daquela filha. Perfeito, porque nesse caso, a gente pode ter eventualmente, eu vou doar para os meus filhos aqui, 3 filhos que eu tenho, as cotas de participação na empresa, na holding da família. Ótimo. Por enquanto são 3 sócios. Daqui a pouco podem ser 6, daqui a pouco pode ser 20, daqui a pouco pode ser 50. Pois é. Então, isso que o Bernardo falou faz todo sentido. A hora que você passa isso para os filhos, já pode fazer sentido no próximo passo, o que é cada filho ter a sua holding. Porque aí cada filho vai decidir as suas questões familiares dentro do seu núcleo familiar, com o seu cônjuge e com os seus filhos. Isso não vai interferir na gestão da empresa, né, propriamente dita. Você protege mais a empresa. Então, tudo isso são passos que você pode ir dando ao longo do tempo e dependendo da configuração que você tem na família. Essa questão da gestão da empresa pode ser resolvido até na limitação dos poderes do administrador, no acordo de acionistas e até no próprio pacto familiar, que o senhor falou também, para como que a empresa se compromete, como que os sócios da empresa, os familiares, se comprometem a votar, por exemplo, em determinadas situações. Seria um instrumento talvez um pouco híbrido entre um acordo de acionistas e um pacto familiar, porque o nosso modelo de governança corporativa hoje no Brasil é focado em empresas familiares. A gente pega o modelo americano, por exemplo, que tem gestores, capital pulverizado, o modelo alemão é de um jeito, o modelo da Europa, do Reino Unido é diferente, o modelo do Brasil, que é mais próximo nosso, são empresas familiares. Então, quando a gente pega até grandes grupos, grandes corporações que têm parte do capital pulverizado, a gente ainda tem uma família no controle. E com esse conflito de agência entre o administrador e a família, por exemplo. Pois é. Eu acho que isso é importante, e sem deixar de esquecer, que a gente também não dá para olhar essa questão societária, vamos dizer assim, só do ponto de vista societário, porque no Brasil, a gente está falando aqui de sucessão, o Brasil tem o que a gente chama de herança forçada, né? Pelo menos 50% do meu patrimônio eu sou obrigado a deixar para os meus herdeiros, mesmo que eu não queira. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem isso. Eu posso dispor de 100% se eu quiser. Se eu quiser deixar nos Estados Unidos, se eu for americano e quiser deixar nos Estados Unidos 100% do meu patrimônio para uma instituição que vai cuidar dos meus cachorros, eu posso.
Mesmo tendo filhos, tendo esposa, não precisa deixar para ninguém. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, pelo menos metade, que é a parcela legítima do patrimônio, tem que ir para os nossos herdeiros, mesmo que a gente não queira. Então, a gente tem que sempre olhar várias legislações para como é que a gente acomoda tudo isso, você entendeu? Essa é a questão. Então, assim, eu posso gastar. Em tese, eu posso morrer pobre. Mas se sobrar alguma coisa, metade vai ter que ir para os herdeiros. Eu não tenho como excluir herdeiro, entendeu? Não tem como. E olha a situação que a gente tem atualmente, porque muitas vezes a pessoa, o casal acabou se juntando, não casou formalmente, então você tem a situação do companheiro, da companheira, né, na união estável. Há uns anos atrás a gente teve uma equiparação parcial do cônjuge ao companheiro ao cônjuge, né? E só que Isso hoje já a gente não está pacificado no STJ, pois é, isso já está lá. Em compensação, a gente ainda tem decisões conflitantes nos tribunais se o companheiro seria ou não herdeiro necessário. Então, se eu tiver dentro de uma união estável, eu posso dispor de todo o meu patrimônio, tem esse caso de herança forçada. É bastante complexo isso. Eu acho que depois que o STJ se manifestou equiparando aí casamento a união estável a casamento, eu acho que ficou mais frágil essa questão de que o companheiro não herda. Mas, aliás, desculpa, mesmo antes já tinha essa previsão no código que o companheiro herda, né? Depois do regime de casamento vai herdar. Então, assim, só reforçou e trouxe isso para mais perto do casamento. Então, sendo conservador, união estável é casamento. Tá bom. E aí a gente vai entender qual é o regime que tem. Se você tem contrato e você colocou lá separação total de bens, ok. Se você não tem contrato, vale a comunhão parcial de bens. Então, tudo isso você tem que analisar também para entender que tipo de... até onde você pode ir. Porque, como eu falei aqui, você não consegue excluir um herdeiro necessário, a não ser por um motivo forte. Pô, tentou me matar. Beleza, ok. Aí eu posso diferente. Agora, se não for por isso, você não consegue falar, não quero deixar nada para os meus filhos ou para o cônjuge. Não tem como, você não consegue fazer isso. Então gasta tudo em vida que não deixa nada para ninguém. Você só não pode durar mais que o dinheiro, mas se o dinheiro... Com certeza. Mas fora isso, pode gastar. Não, e nessa parte também de regime de bens e sucessão, eu acabo puxando a sardinha um pouco para esse lado, porque é minha formação jurídica. Então, a gente vê, às vezes, muita preocupação de casais. Eu vou casar pelo regime da separação de bens, porque para poder, no caso de um divórcio, não ter nenhum tipo de problema. Só que eles esquecem que numa sucessão... Na morte o cônjuge é herdeiro necessário. A gente também eu sempre falo isso, verdade? Tem muita gente que chega aqui também e fala, não, em casa está tudo resolvido. Porque todo mundo é casado sem separação total de bens. Eu falei, legal, você só não pode morrer. Exatamente. Se morrer, não serve para nada. Mas nós temos que entender que o regime de bens, ela resolve a questão do fim do vínculo conjugal, que é o divórcio. Isso. Mas não resolve a questão da sucessão. Nos principais regimes de casamento ou de bens do Brasil hoje, que é a separação total e a comunhão parcial de bens, que é 99% das pessoas casam nesses dois casos, o cônjuge é herdeiro necessário. No separação total também? Também. Mas divide com os filhos, claro. Mas se não tiver filhos, divide com os pais também. Mas se não tiver filhos nem pais vivos, vai herdar 100%. Do mesmo jeito. Da separação total. Então, assim, o que se pode fazer em relação a isso? Dá para salvar metade, que é disponível. Agora, faz um testamento. Por testamento, você deixa lá nas disposições testamentárias, você consegue organizar bem. Até essa questão da legítima, você pode, muitas vezes a gente trabalha aqui com essa questão, claro, não dá para você excluir da legítima o cônjuge, isso não tem como, mas o código não diz, ele diz que ele tem que receber, mas não diz como ele tem que receber. Tá? Então, muitas vezes, principalmente quando você está falando de empresas familiares, que tem essa preocupação de que isso fique sempre dentro da família, e muitas vezes a empresa familiar é 99% do patrimônio da família, e a preocupação do cônjuge poder entrar na família por herdar, por exemplo, ações da empresa. Isso é possível. Então, é muito comum dessas empresas terem dentro do seu acordo acionista, do seu estatuto social, contrato social, uma previsão dizendo o seguinte, olha, a sociedade reconhece o direito de herança, mas ela vai comprar essa participação e vai pagar em dinheiro. Isso é normal. Então, você vai receber, mas você não vai receber em ações da empresa, você vai receber em dinheiro. Aí você coloca lá uma regra dizendo que vai ser corrigido por não sei o quê, paga em 3, 4 ou 5 anos, aí você pode colocar o que você quiser. Mas, ou seja, a herança vai ser respeitada, porque o código não diz que ela tem que receber em ações da empresa. Como que tem que receber? Pois é. Tem que receber alguma coisa, que é 1/3 da parte legítima, metade, sei lá, vai fazer essa conta. Mas pode receber em dinheiro. Então, é comum você ter nas empresas hoje esse tipo de proteção. Porque, ok, eu vou te pagar, você vai receber tua herança, mas você não vai sentar nessa cadeira aqui para tomar decisões pela empresa, porque não faz sentido. Então, esse tipo de planejamento, de conversa, é muito importante para você saber o que é possível fazer dentro do que a legislação brasileira permite que se faça. Entendeu? Essa é a questão. E outra coisa também, reforçando aquele ponto do início, de fazer isso no momento que a família está saudável, que estão todos em bons termos, porque deixar para fazer isso depois que o inventário, principalmente judicial, já foi instaurado,
Não, aí acabou. Depois que a porta tá arrebentada, não adianta colocar tranca, cara. É isso Exatamente. mesmo. Eu acho assim, quando tá tudo bem, mas não tá acontecendo nada. Essa é a hora de conversar. Essa é a hora de começar a desenhar. Essa é a hora de começar a planejar. E planejamento é uma coisa que requer tempo. Você não vai fazer planejamento da noite pro dia. É conversa, é dormir, acordar, pensar, estruturar, fazer, e aí colocar de pé as coisas que foram decididas. Ainda mais quando o patriarca ou a matriarca é administrador da empresa, que você tem uma vacância de poder, depende de um alvará judicial. A gente fala assim, o que a gente trava conseguir... todo o patrimônio, não consegue fazer nada. É complexo isso. Pois é. Então, até agora entrando um pouco mais nessa questão de travar o patrimônio, pensando em alguns instrumentos que a gente pode usar de sucessão, daquilo que os nossos clientes têm acesso aqui na XP, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura de fundo exclusivo fechado. Legal. Tanto que a gente pode pegar tanto a parte de planejamento de eficiência tributária quanto de sucessão também. Sim, sem dúvida. Porque, na realidade, eu falei de holding, né? E falei que ela não é boa para dinheiro. Então, o que a gente usa para dinheiro? O fundo exclusivo fechado. Entendeu? Isso. Então, na realidade, o fundo exclusivo fechado, eu brinco um pouco, dizendo que, mal comparando, mas só para a gente entender, ele funciona como se fosse uma holding financeira. Tá bom? Porque ele também tem esse conceito de um grande guarda-chuva, onde você vai organizar todo o patrimônio financeiro. A holding, você tem o grande guarda-chuva que você organiza todo o patrimônio não financeiro. E o fundo exclusivo fechado é um grande guarda-chuva que você organiza todo o patrimônio financeiro. Por quê? Porque você consegue colocar dentro dessa estrutura qualquer tipo de investimento do mercado financeiro, qualquer tipo de valor mobiliário, né? Então, renda fixa, renda variável, ações, títulos públicos, crédito privado, outros fundos. Então, qualquer um desses tipos de ativos você consegue colocar ali. Com várias vantagens aí em relação à questão fiscal. Você consegue mudar de estratégia dentro do fundo sem pagamento do imposto. Vamos supor que você tem uma carteira na pessoa física. Você tem lá alguma carteira de ações, tem alguns fundos, tem alguns títulos públicos ali. Putz, agora eu quero comprar mais ações, vou vender renda fixa, vou pagar imposto. Ou vice-versa, vou sair de ações para entrar mais em renda fixa, vou pagar imposto. Se eu ganhar dinheiro ali, se tiver ganho de capital. Toda essa movimentação, quando ela é feita dentro do fundo exclusivo, não é tributado, porque o fundo ele é um ambiente estéril do ponto de vista tributário. Tudo que acontece dentro do fundo não é tributado. Isso é muito bom. Outra coisa, eu posso compensar lucros e prejuízos de diversos mercados ou de classes de ativos diferentes, coisa que eu não consigo fazer na pessoa física. Então, aquela minha carteirinha de ações que eu tinha lá na pessoa física, se eu vender com prejuízo, eu só consigo compensar esse prejuízo com o ganho que eu tenha em renda variável, com o ganho que eu tenha em ações, ou operações de renda variável. Se eu perder dinheiro em renda fixa, normalmente eu jogo fora, não compenso com nada. Se eu tiver tudo isso dentro do fundo, eu compenso renda fixa com renda variável. Entendeu? Então, ou seja, isso é muito bom, porque quando eu tiver que pagar o imposto, eu só vou pagar o imposto sobre o ganho líquido, né? Então, e quando é que eu tenho que pagar esse imposto? Num fundo exclusivo fechado, eu só pago o imposto quando eu tiver algum tipo de resgate. Ou o nome técnico, quando a gente está falando de um fundo fechado, é uma amortização de cotas, que na prática é um resgate. Tá? Ou seja, eu não tenho nem o come-cota semestral quando eu estou falando de um fundo fechado. Se eu não fizer resgate por 1 ano, por 2, por 5, por 10 anos, eu não vou tributar. Esse dinheiro vai ficar dentro do fundo sendo reinvestido e eu ganho dinheiro em cima daquele imposto que eu ainda não paguei. Tá? Eu tenho um diferimento fiscal ad eterno. Né? A legislação hoje me permite isso. Então, ele é muito legal para esse tipo de coisa. Além do fato de que, assim como a holding, eu consigo, por exemplo, doar cotas da holding ainda em vida para os meus filhos, clausulando, né, incomunicabilidade, imperabilidade, inalienabilidade, cláusula de reversão, usufruto, eu posso colocar tudo, eu também consigo fazer esse mesmo movimento com as cotas do fundo fechado. O fundo aberto, aquele fundo que a gente compra lá, da Alaska, XP, Verde, Adam, SPX, esses fundos, eu não consigo doar cotas, porque a legislação não permite que eu faça transferência de cotas transferência de propriedade de cotas de fundo aberto. A não ser que seja em 3 situações. Se eu morrer, né, por sucessão, não tem como, tem que passar para alguém. Se eu tiver dado esse fundo como garantia de alguma operação de crédito e for executado, eu também tenho que passar para o credor, ou numa decisão judicial. Se o juiz mandar fazer, eu faço. Agora, no fundo fechado, eu já posso transmitir essa propriedade sem precisar resgatar. Por isso que é permitido também eu fazer a doação de cotas dos fundos fechados, também com aquelas mesmas cláusulas que eu falei da holding. Então, no final das contas, tem 2 estruturas que resolvem bastante coisa. A holding para tudo aquilo que não é dinheiro, se a família tiver patrimônio, tem muita família que só tem liquidez. Então não faz sentido ter holding. Você tem um imóvel que mora, o imóvel da praia e acabou. Não faz sentido ter holding para ter 2 imóveis. Entendeu? E o fundo exclusivo fechado. Eu acho que essas 2 estruturas funcionam muito bem e aqui você consegue resolver bastante essas questões de sucessão e de planejamento tributário. Eu acho que do lado do fundo fechado,
Bom, não sei, fala aí, Bernardo, depois eu vou falar Não, eu queria acrescentar que dentro do planejamento, até quando a gente faz essa doação de cotas, com essa reserva de atributos da propriedade, usufruto, a pessoa continua com a administração, recebendo os proventos, a gente ainda consegue também travar uma alíquota do ITCMD no dia de hoje, porque a tendência é que esse tributo aumente. A gente já tem alguns estados que estão bem próximos do teto, aqui em Minas a gente está em 5%, porque o valor de isenção e desconto é muito baixo. Então, assim, é uma tendência que o valor desse tributo aumente. Eu acho, até mais do que 8, né? Mas não acho que seja agora, mas mais do que 8 você precisa de Brasília ali para resolver a questão. Isso. Você não consegue dentro dos estados. Mas pode acontecer, todo mundo fala, isso pode subir para 15, para 20, eu até acredito que isso possa vir mesmo. Não agora, acho que talvez ano que vem, a hora que esse negócio da pandemia estiver um pouco mais equalizado, porque não faz sentido você levantar uma bandeira dessa agora, considerando que um dos fatos geradores do TCMD é justamente a morte das pessoas, no momento que morre muita gente. Imagina um político, não, vamos aumentar o TCMD porque a gente vai arrecadar mais porque está morrendo mais gente. Tudo bem, você pode até, mas eu nunca mais vai ser para nada. Extremamente impopular. Pois é, você não vai, então ninguém vai meter a mão nesse vespeiro nesse momento, eu acho. Isso vai ficar para depois. Mas pode vir, você tem razão. Então, e sem falar na questão de que quando você doa em vida, você evita o inventário também lá na frente. Com certeza. O inventário no Brasil não é só questão demorado, né, moroso, custoso, porque não é só o custo do imposto, você tem custo de advogado, custos judiciais, tem um monte de coisa ali que se você colocar para dentro. E quando você evita essa questão do inventário ali na frente. Mas uma coisa que eu gosto de dizer, Bernardo, em relação à doação, é que não precisa ter só a predisposição do proprietário do patrimônio naquele momento de já antecipar a sucessão do ano. Eu acho muito importante também avaliar as condições dos donatários, ou seja, de quem está recebendo. Eu acho que é importante que os donatários já tenham maturidade suficiente para entender o que significa estar recebendo um patrimônio desse tamanho, né? Dessa magnitude. Claro, porque claro. A gente também muitas vezes é procurado aqui para fazer doação, porque vai aumentar o ITCMD, então tem que doar, para criança de 10 anos, 12 anos, 15 anos, a gente para tudo. Você está preocupado que o imposto pode ir de 4 para 8 e você não está preocupado na mão de quem vai cair o teu patrimônio. Lembra que a gente falou aqui que o cônjuge é herdeiro necessário? O cônjuge, tua nora e teu genro, né? São herdeiros do seu filho e da sua filha. Portanto, se acontece alguma coisa com eles, o teu patrimônio pode cair na mão de pessoas que absolutamente você não gostaria que isso acontecesse. Então, calma. Acho que para antecipar patrimônio muito vultoso para crianças, que você não sabe absolutamente o que vai acontecer na vida delas, eu acho que tem um risco. Então, assim, a gente tem que também entender qual é o momento certo de fazer tudo isso, entendeu? Ou, claro, eu estou falando isso de uma maneira mais genérica, pode ser que tenha uma situação específica que faça sentido passar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é importante avaliar também essa questão da maturidade de quem está recebendo o patrimônio, para saber se está na hora disso acontecer. Também não adianta esperar o donatário fazer 60 anos para poder receber, não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes já tem pessoas que já têm uma maturidade do ponto de vista emocional e do ponto de vista financeiro, já estão prontos para receber isso, que faz sentido você pensar em antecipar alguma coisa. Entendeu? Não, bacana. Esse é um outro ponto também que até não tinha pensado na discussão, mas é que de acaba, às vezes, tem que fazer o trabalho até de um psicólogo, muitas vezes, entender o que está nas entrelinhas da família. Advogado, padre, rabino, não sei o que. Exatamente. Ver qual que é a relação daquela família. Não, interessante. E aí, até complementando que a questão de seguros, né, como parte de um planejamento. A gente sabe que o brasileiro não tem a cultura de seguros, isso quando a gente compara números da Europa, dos Estados Unidos, eles estão anos-luz na nossa frente, mas que é uma área que está se desenvolvendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do seguro dentro do planejamento, seja da família, até no caso de uma empresa, por exemplo. Então, você sabe que, assim, eu acho que o seguro, a gente sempre tem que prestar atenção e olhar ele como uma alternativa, sem dúvida nenhuma. Eu só acho que ele fica mais eficiente dependendo do momento de vida que você está. Eu sempre gosto de dizer que o seguro faz muito sentido quando você está na fase de acumulação. Porque você ainda não chegou naquele nível de poupança que você gostaria de ter, e se você for pego no meio do caminho, o seguro complementa essa poupança para sua família. Então, perfeito, não tem dúvida, tem que ter. Quando você já está numa fase de aproveitar o patrimônio que você já acumulou ao longo da vida, e, portanto, você já tem o dinheiro suficiente para você e para as próximas gerações, eu acho que aí o seguro tem que... Primeiro que, provavelmente, você já está mais velho. Provavelmente vai ser mais caro. Segundo que você consegue, provavelmente, investir o seu dinheiro melhor. Então, será que você precisa ter 1 milhão a mais, 5 milhões a mais do que você tem? Então, não sei se faz muito sentido. Aí precisa pensar. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o seguro tem que ser olhado. Como você falou, eu acho que o mercado securitário do Brasil evoluiu muito nesses últimos, 10 anos. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Acho que o mercado americano ainda é muito mais desenvolvido, mas a gente já tem aqui as grandes seguradoras, né? A gente já tem todas as grandes seguradoras do Brasil com coberturas bastante interessantes em relação a seguro de vida. Só precisa saber se
em função do teu momento de vida, se faz sentido ou se não faz sentido você ter o seguro. Tá? E essa questão da empresa que você falou, aquela história que eu contei aqui para vocês, a empresa tem que pagar lá o herdeiro, né, porque recebeu, é muito comum também essas empresas fazerem um seguro de vida para os seus sócios, dizendo o seguinte, olha, se o sócio morrer, a empresa é beneficiária, porque ela vai usar esse dinheiro para pagar o teu herdeiro. Você entendeu? Então, para não desencaixar a empresa. Então, também é comum. Então, para propósitos específicos, eu acho que faz sentido. O seguro de vida especificamente, aquele tradicional clássico, eu acho que depende muito do momento de vida que você está, entendeu? Eu acho que isso aí só reforça a necessidade, porque cada caso é um caso, cada planejamento é um planejamento, não tem uma receita de bolo pronto. Mas essa parte final para a empresa, que assim, é uma área que a gente tem visto muito aqui no escritório, inclusive a gente teve casos recentes de administradores de empresas que faleceram e o seguro recebido que acabou que assim, salvou a empresa, até por não ter necessidade de fazer um desembolso de caixa tão grande no momento desse de pandemia. Sim, sim. Eu acho que uma outra estrutura que a gente também usa muito aqui para dinheiro é a questão da previdência, né, Bernardo? Eu acho que também a previdência, quando a gente pensa em planejamento sucessório, sempre vem a previdência na nossa cabeça. Eu sei que previdência sempre foi um veículo de investimento muito ruim do ponto de vista de rentabilidade. Mas a boa notícia é que isso mudou muito, tá, gente? Isso desde 2018, na realidade teve uma mudança de legislação importante em 2017, que a SUSEP começou a abrir um pouco essas amarras da gestão, permitindo que os gestores de fundos fizessem a gestão dos fundos de previdência muito alinhados com o que eles já faziam dos fundos tradicionais. Então hoje você tem, todo mundo tem fundo de previdência, SPX, Verde, Adam, Alaska, XP, o que você pode imaginar, todo mundo tem. Por quê? Porque o gestor conseguiu colocar para fora ou fazer o trabalho dele da maneira mais eficiente possível. E a boa notícia é que esses fundos têm rendido muito bem. Então, você tem fundos desde os mais conservadores até os mais agressivos, rendendo, ou seja, hoje você deixou de perder dinheiro com previdência e passou a ganhar dinheiro com previdência. Então, tirando isso, a previdência ainda mantém muitas vantagens relacionadas à questão do planejamento tributário e do planejamento acessório. Por quê? Porque previdência também não tem come-cotas, né? E você não precisa ter um fundo exclusivo para não ter o come-cotas. Qualquer investimento que você faça em previdência, por menor que seja, você já não tem o come-cotas. Ou seja, você só paga imposto quando você fizer algum tipo de resgate. Quando você não resgatar, não tem tributação. E essa tributação, no longo prazo, ou seja, depois de 10 anos, a alíquota de imposto passa a ser a menor alíquota de imposto de renda que a gente tem no mercado financeiro, que é 10%. O mercado tradicional, a menor alíquota é 15%. Então, é melhor até. E na questão do planejamento sucessório, a previdência, ela não é considerada, os recursos da previdência, ela não é considerada herança. Portanto, ela não passa pelo processo de inventário. A seguradora tem um prazo máximo de até 30 dias para entregar o dinheiro para os beneficiários, depois que ela é avisada do falecimento do titular. Então, isso também agiliza muito a distribuição. E a questão do ITCMD. Tem muitos estados que tentam cobrar o ITCMD sobre previdência, mas a maioria dos estados, né, são 7 ou 8 estados que têm tentado cobrar, eu vou explicar depois o que eu falo. Minas, inclusive, né? Minas, inclusive. A gente está... essa é a questão. Mas 20 estados, sei lá, quase 20 estados não têm esse tipo de tributação. São Paulo, por exemplo, não tem. Então, os beneficiários recebem esse dinheiro sem a tributação do ITCMD, o que é muito bom. Essa questão da tributação do ITCMD é uma coisa bastante controversa. O Estado de São Paulo tentou passar uma lei agora, no mês passado, em relação a isso, não foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e já previa também essa questão da tributação da Previdência sobre isso. Mas sobre a tributação da Previdência pelo ITCMD. Mas por que eu falo que os estados tentam cobrar? Porque Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, se não me engano, não sei se Sergipe, tem alguns estados do Nordeste também que tem, são 7 ou 8 estados que têm essa previsão. Ainda que isso esteja na legislação estadual, o que a gente tem percebido é que os contribuintes têm questionado judicialmente essa questão da cobrança e os tribunais regionais têm dado ganho de causa maciçamente favorável aos contribuintes, né? Então, assim, por que isso? Porque, principalmente quando a gente está falando de VGBL com V de vida, como o VGBL ele tem todo um caráter securitário por trás, o produto ele é montado em cima de um seguro, e claramente seguro não é tributado por ITCMD na legislação, os tribunais têm acatado essa tese, que para a VGBL você não tem que cobrar. Então, as decisões são diversas desses estados e assim, a grande maioria esmagadora favorável aos contribuintes. Então, não tem sido fácil para os estados também cobrar esse tipo de imposto, principalmente sobre os VGBLs. O TJ do Rio de Janeiro, por exemplo, em meio do ano passado, junho ou julho, soltou uma determinação proibindo a cobrança do ITCMD sobre os VGBLs do estado do Rio de Janeiro. Então, tem isso, tá? Então, a maioria dos estados não tem. São Paulo é um exemplo de que não tem. Mesmo os que tem, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, judicialmente, muito provavelmente, o contribuinte vai ter uma decisão favorável de não ter que recolher esse imposto.
E, assim, fazer uns acréscimos até na área jurídica. A Minas fez uma manobra que ela incluiu as seguradoras como responsável pelo tributo. Então, eles Exato. fazem a retenção, porque se o contribuinte não pagar, a seguradora tem que pagar. Então, quando o contribuinte Mas isso também recebe... é um absurdo. Esse tributo claramente é o contribuinte que tem que pagar. Pois é, Não é exatamente. fonte isso. Não é A fonte. seguradora não tem relação nenhuma com isso. Ela Nenhuma, fala... nenhuma, né? nenhuma. Então, realmente, o TJ aqui de Minas tem, né, dado ganho de causa aos contribuintes, mas leva um certo tempo, né? A gente sabe que a É verdade. duração razoável do processo não é um forte do nosso judiciário. Mas, realmente, pensando numa estrutura de planejamento, aqui em Minas, os contribuintes, os beneficiários, né, no caso, recebem rapidamente o dinheiro, então, como instrumento é bem interessante, porque não é um dinheiro que fica depositado em juízo no inventário, e aí depende de um alvará judicial, que às vezes leva 6, 8, 10 meses para o juiz dar um despacho e liberar esse dinheiro, e aí fica uma discussão do valor dos 5% do ITCD. Então, tem uma margem interessante. E um outro ponto interessante também da Previdência, agora como investimento, que seria a questão da possibilidade de portabilidade, respeitada aqueles Sem prazos dúvida. da SUSEP. O investidor hoje ele não precisa ficar com aquele mesmo plano de previdência de juros ativos nos próximos 50 anos. Com essa mudança, com os bons fundos de gestoras, a gente consegue fazer essa portabilidade e o contribuinte, o segurado, ele consegue aproveitar momentos bons do mercado em cada fundo de previdência. Então, isso também foi uma mudança muito interessante. Sem dúvida. E não só essa portabilidade, como também dentro do ambiente de previdência, você pode mudar de fundo de investimento a hora que você quiser, né? Sem pagar Verdade. imposto, porque também não tem tributação. Então, ele já tem uma casca tributária bastante interessante. Você só paga imposto se você tirar do plano de previdência. Isso. Mas quando tiver no guarda-chuva da previdência, ele funciona como se fosse um fundo exclusivo fechado. Você vai consegue mudar a estratégia a hora que você quiser, tem como sem cota. tributação. É isso aí. Não, bom, não, bacana. Olino, agora na próxima parte, a gente quer conversar um pouco sobre exterior e investimentos offshore. Principalmente como que a XP pode auxiliar os nossos clientes nessa modalidade de investimento dentro de um planejamento, falar um pouco sobre estrutura dos Estados Unidos, sobre Europa. Na realidade, a XP como instituição financeira tem uma estrutura offshore bastante robusta, tá, gente? Na realidade, a gente tem 2 escritórios nos Estados Unidos, um em Miami e em Nova York. A gente já deve ter hoje quase, sei lá, em torno de 150 pessoas nos Estados Unidos, nos 2 escritórios. Miami deve estar perto de uns 50, 60 e quase 100 pessoas em Nova York. Então, essa é a estrutura que a gente tem. A nossa área comercial é Miami e a nossa área de inteligência, mesa de operações, tudo para atender institucionais é Nova York. Então, os clientes pessoa física do private também são atendidos por Miami. A gente tem ali uma estrutura de uma corretora, como se fosse a corretora nossa aqui no Brasil, né? Onde você usa um custodiano chamado Pershing, que faz parte do grupo do Banco de Nova York, que é o maior custodiante do mundo, que é custodiante do Tesouro Americano, e que praticamente todos os bancos brasileiros nos Estados Unidos usam esse tipo de custódia. Então, a gente está super alinhado ali e a gente consegue atender os clientes para fazer os investimentos que têm que ser feitos offshore. Na Europa, a gente também tem 2 escritórios, um em Genebra e agora abrindo o escritório de Lisboa, justamente para atender os nossos clientes que queiram ter posições na Europa. O modelo de negócio na Europa, ele é um modelo diferente, né? O nosso modelo de negócio ali em Genebra, ele é um modelo muito próximo de um multifamily office, porque na prática a gente não tem um banco, a gente não tem custódia própria, a gente tem acordo com os principais bancos suíços para justamente fazer a custódia dos recursos dos nossos clientes e a gente faz a gestão do nosso escritório, tá? A custódia que a gente tem nesses bancos é na área institucional, então não tem conflito, porque esse dinheiro, o private desses bancos não vai olhar esse dinheiro, porque na prática quem vai fazer essa gestão é a gente, é a XP. Então a gente consegue hoje atender os clientes na Europa se quiser. Mas tanto a equipe dos Estados Unidos como a equipe de Europa, em Genebra e em Lisboa, podem fazer investimentos ou podem gerenciar investimentos em qualquer lugar. Por exemplo, eu posso ter um banqueiro sentado em Lisboa que tem clientes com conta em Miami. Eu posso ter um banqueiro sentado em Genebra com conta em Miami. Eu posso ter um banqueiro sentado em Miami com conta em Genebra. Então, assim, o cliente escolhe o que ele quer fazer, tá? Então, a gente hoje tem uma estrutura muito robusta para atender os clientes. A gente tem toda uma estrutura de investimentos única, né? A gente tem o Comitê Global de Alocação que define ou que sai com a nossa posição em relação ao mercado.
tem uma reunião formal uma vez por mês, mas eles se reúnem toda semana, mas uma vez por mês eles soltam um call mensal para dizer como é que eles entendem que o mercado está se comportando. Se você conversar com um analista nosso aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em Genebra, você vai ouvir eles falando exatamente a mesma coisa, tá? Sobre qualquer mercado, porque você sai com o call único. O nosso chairman do Comitê Global de Alocação hoje é o Paulo Leme, que foi presidente da Goldman Sachs no Brasil, e o CIO é o Arthur Wickman, que foi Verde Asset, sócio do Stubed lá por muito tempo, e que a gente trouxe há uns 3 meses atrás aqui para fazer parte da nossa equipe. Então, essa é a nossa estrutura offshore que a gente tem para atender clientes, e a gente tem crescido muito em função disso, porque justamente a gente tem entregado um resultado muito, muito interessante. Do ponto de vista de acesso, né, eu sempre falo que como é que você faz para investir dinheiro no exterior? Eu acho que basicamente você tem 2 caminhos hoje. Ou você fecha, ou você abre uma conta de investimentos, né, pessoa física, na XP Miami ali, eu vou abrir uma conta ali na XP Investments e vou fazer um câmbio via Banco Central, remeter da minha conta pessoa física aqui do Brasil para minha conta pessoa física em Miami. Vou montar lá minha carteira de investimentos, junto com o pessoal da Trio e o pessoal lá dos Estados Unidos, vão sentar, definir o teu perfil de risco, stability, tudo para ver o que faz sentido na tua vida, e vou montar. Vou comprar ações, vou comprar bonds, vou comprar fundos, e começa a girar. Quanto custa isso? Nada, porque na verdade é o IOF que câmbio, quanto você custa para mandar o dinheiro para fora. Não tem custo de conta, não tem custo de tarifa, não tem nada, você vai pagar lá os spreads em função dos papéis que você vai comprar. Basicamente isso. A questão aí é a questão fiscal. Eu tenho que declarar isso no Brasil, obviamente, afinal de contas, eu sou obrigado a declarar qualquer patrimônio que eu tenha, não importa onde ele esteja, então eu vou declarar no Brasil, e eu sou obrigado a pagar imposto no Brasil toda vez que eu recebo algum tipo de rendimento na minha conta lá fora. Importante dizer. Vamos supor que eu vendi uma ação e apurei ganho de capital. Vamos supor que eu recebi um dividendo de uma ação. Vamos supor que eu recebi um cupom de um bonde. Ou vendi um bonde e também apurei ganho de capital. Resgatei um fundo. Tudo isso é rendimento tributável no Brasil. Importante dizer... Assim que houver disponibilidade financeira tributável. Isso, ou seja, o gatilho para o pagamento do imposto aqui não é o retorno do dinheiro para o Brasil. O simples fato de ter disponibilidade na conta lá fora, eu já sou obrigado a pagar imposto. Quando é que eu pago? Até o último dia útil do mês seguinte, ao mês que eu receber o rendimento. Se eu recebi o rendimento no mês de outubro, eu tenho até o último dia útil do mês de novembro para pagar esse imposto. Que imposto que eu pago? A Receita entende, eu até brinco um pouco dizendo que eu não concordo, mas como é bom para o contribuinte, para a gente não discute. Ela entende que qualquer rendimento recebido no exterior é tributado como ganho de capital. Melhor do que renda, né? Porque renda vai até 27,5% e o ganho de capital vai até 22%. Então, ótimo. Então, eu vou tributar como ganho de capital. Ótimo. A única exceção, dividendos. Se eu receber dividendo de uma ação, eu tenho que tributar no Brasil como renda. Tá? Aí é a tabela progressiva, aí tem a máxima de 27,5%. Então, dependendo da sua dinâmica e da sua diversificação que você tem que ter uma disciplina muito grande. Você tem que ficar olhando o seu extrato lá toda hora para ver se aquele mês eu tive rendimento, pago no mês seguinte. No mês seguinte eu olho. Então, isso pode ser chato. Por isso que, normalmente, as pessoas que têm acima de 800, 900 mil dólares, $1 milhão, partem para a segunda alternativa, que é ter uma empresa offshore, uma companhia offshore, ou uma PIC, né, o que todo mundo fala. O que é isso? Na verdade, é uma estrutura societária, você passa a ser sócio de uma empresa que está sediada no exterior. Normalmente, essa empresa ela tem sua sede num desses chamados paraísos fiscais, e aí eu vou fazer um parênteses aqui. O Brasil, enquanto país, não tem nenhum tipo de problema legal de você ter estrutura fora do Brasil, nem em paraíso fiscal. Tá? Tanto a Receita Federal quanto o Banco Central sabem exatamente como é que isso funciona, tem regra para você declarar, tem regra para você tributar. Ou seja, o que você é obrigado é declarar o seu patrimônio e pagar os seus impostos. Tá? Então, vamos imaginar que você montou sua empresa offshore nas Bahamas, por exemplo. Eu vou fechar Só que, normalmente, a empresa é sediada nas Bahamas, mas a conta, o dinheiro não fica lá. Eu vou abrir uma conta da minha empresa em Bahamas, da ABC Company, na XP Investments em Miami, tá bom? Vou fechar um câmbio da minha conta pessoa física para a conta da minha empresa. Como que? Aí não como disponibilidade, sim como capital, porque eu estou integralizando o capital da minha empresa. Eu vou entregar dinheiro e receber ações da minha empresa, que é isso que eu vou declarar no meu imposto de renda, tá bom? Mandei $1 milhão, recebi ações equivalentes a $1 milhão. Esse $1 milhão agora virou o quê? Caixa da empresa. É ela que está fazendo os investimentos no mercado financeiro internacional. Essa empresa, ela não é uma empresa brasileira. Portanto, ela não deve obrigações ao fisco brasileiro. Essa empresa está sediada num lugar que é considerado paraíso fiscal, que significa o quê? Que este país não tributa a renda, ela também não paga imposto no lugar que tem a sede dela. E o investidor estrangeiro, seja pessoa jurídica ou pessoa física, quando investe dinheiro no mercado financeiro americano, é isento de imposto. Então, tanto eu
quando tinha na minha conta de pessoa física, não pago imposto nos Estados Unidos, só pago no Brasil, assim como a minha empresa também não vai pagar imposto nos Estados Unidos. Ou seja, essa empresa não paga imposto em lugar nenhum do mundo sobre os rendimentos que ela vai oferir ao longo do tempo. Quando é que eu tenho que tributar esse dinheiro? Quando esse ganho que eu tive? Quando eu, que sou brasileiro, residente fiscal aqui, sócio dessa empresa, receber alguma distribuição da empresa. Tá? Então, se eu receber uma distribuição de dividendos dessa empresa, eu vou tributar no Brasil. Aqui a alíquota, distribuição de dividendos de uma empresa sediada no exterior. Não importa se você recebeu dividendos de uma ação da Apple ou se você recebeu dividendos da sua empresa em Bahamas, é a mesma coisa. Tabela progressiva do imposto de renda, alíquota máxima de 27,5%. O outro caminho é você diminuir o seu investimento naquela empresa. Ou seja, eu vou reduzir o capital. Eu mandei $1 milhão, agora eu quero tirar $100 mil. Meu capital passou a ser $900 mil. Esses $100 mil, eu estou reduzindo o capital. Portanto, o imposto que eu pago aqui, ganho de capital. Sobre o quê? Sobre a variação cambial positiva. Porque, provavelmente, quando eu mandei $1 milhão, só para ter um exemplo aqui, o dólar estava 3:1, quando eu tirei esses $100 mil, o dólar está 5:1. Portanto, quando eu mandei esses $100 mil, ele valia $300 mil. Hoje eu estou tirando os $200 mil que valem $500 mil. Em reais, eu tive um ganho de capital positivo e eu tenho que tributar isso. E aí ganho de capital, de 15 a 22,5, dependendo do valor do ganho. Tá bom? Mas eu só pago esse imposto se eu fizer algum tipo de distribuição para mim, que sou o sócio da empresa. Tá? Enquanto eu não fizer isso, ele funciona basicamente como um fundo fechado. Lembra que ele falou do diferimento? Só quando você resgatar, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Só paga imposto quando tirar. E, de novo, o gatilho para o pagamento do imposto não é o retorno para o Brasil. Se eu tirar o dinheiro da conta da minha pessoa jurídica lá na XP Investments em Miami e creditar aqueles $100 mil na minha conta pessoa física também na XP Investments em Miami, isso já é considerado uma distribuição e, portanto, eu tenho que pagar imposto no Brasil. Tá bom? Então, basicamente, Bernardo, esse é o mercado. A gente não faz essas estruturas. E aí, no caso de uma companhia offshore, tem custo. Custa aí em torno de $2.000, $2.500 por ano para você manter uma estrutura como essa. A gente não faz isso dentro de casa, mas a gente tem parceiros ali fora que fazem isso para os nossos clientes e a gente acompanha todo o processo. A gente que vai conversar com o provedor, se o cliente quiser fazer, perfeito, mas se ele precisar de ajuda, a gente ajuda ele a montar a empresa, pegar os documentos, mandar os documentos, aquela coisa toda, e isso fica pronto direitinho. Tá bom? Não, ótimo, então. Folhando, e até nessa parte de investimentos no exterior, que a gente, recentemente nós tivemos a mudança nos BDRs aqui no Brasil, que agora tem uma estrutura de acesso muito mais ampla. Você acha que isso pode facilitar o investimento no exterior? Como que o parte do wealth deu? Aqui, né? Pois é, tem a questão da disponibilidade, mas é dolarizado. É local, você usa aqui você acessa na Bolsa do Brasil aqui, né? Porque para fins assim, pensando só do ponto de vista do planejamento, vamos deixar os investimentos um pouco de lado. Eu sei que a gente não pode separar, mas só para nossa conversa. Um questionamento de clientes foi justamente por que eu vou comprar uma ação lá fora, abrir uma conta lá fora, se eu já estou com 70 anos de idade, aí no momento da minha sucessão eu vou pagar um imposto muito mais alto nos Estados Unidos, sendo que eu posso comprar um BDR aqui e pagar 5% de TCD. Boa. Ótimo ponto. Quem disse que você vai pagar o imposto de renda nos Estados Unidos, o imposto de herança nos Estados Unidos? Essa é a primeira questão. O State Tax, que é o imposto de herança nos Estados Unidos, que hoje está na casa de 40%, dependendo do estado, pode chegar até 50%. Você tem um acréscimo estadual, lá é o contrário, né? O imposto é federal e você tem alguns estados que cobram uma alíquota adicional. Então, mas é no mínimo 40%. Quem paga esses 40%? Vamos esclarecer bem isso, que isso é importante. O americano. O americano paga. Porque não importa se ele mora nos Estados Unidos ou não importa, ele paga sobre qualquer patrimônio que ele tenha no mundo inteiro. Então, se quem morreu era americano, está sujeito aos 40%. Só que ele, como americano, hoje, atualmente, ele tem uma isenção de $11,5 milhões em cima desse imposto. Ou seja, ele só paga 40% para valores acima disso. Tá bom? E se for uma família, né, casado em comunhão de bens, você paga, essa isenção para a família vai a $23 milhões. Então é bastante dinheiro mesmo para o americano. Eu gosto de dizer que só americano desavisado é que paga esse imposto. Quem tem muito mais do que isso já fez o trust, já fez a fundação, a foundation, já tem um monte de coisa para você escapar desse imposto. Então só aquele que, putz, paguei, já foi. Então não adianta. Então, normalmente o americano, porque mesmo $23 milhões para os Estados Unidos é muito dinheiro. Então assim, não é todo mundo que paga. E qual é a outra pessoa que paga? O gringo, nós que não somos americanos, em relação a alguns tipos de ativos que a gente tem nos Estados Unidos. Não são todos. Os principais, imóvel. Se eu tiver um apartamento em Miami, lá no meu nome, pessoa física, e vier a morrer, 40% desse apartamento a minha família vai ter que pagar de imposto nos Estados Unidos. Ação de empresa americana. Então, se eu tiver
uma empresa, se eu tiver uma conta de pessoa física e tiver dentro do meu portfólio uma ação da Apple, uma ação da Alphabet, uma ação da Amazon, a hora que eu morrer, este pedacinho está sujeito aos 40% de imposto. Alguns fundos mútuos americanos também estão sujeitos a esse tipo de coisa. Não é muito comum, mas pode ter. Dinheiro em espécie, não é nem dinheiro depositado em banco, não. É dinheiro em espécie guardado lá no cofre do meu apartamento de Miami. Isso aí está sujeito. Obra de arte também está sujeito. Então, são esses, basicamente, os ativos. O fato de eu ter uma conta de investimento nos Estados Unidos, no meu nome pessoa física, não necessariamente eu estou sujeito aos 40%. Se eu não tiver nem ação de empresa americana e nem fundo mútuo americano, eu posso ter 100 bilhões de dólares nessa conta, que a hora que eu morrer, eu não vou pagar um centavo de imposto. Eu não, né? Minha família. Eu já vou estar morto. Mas, então, assim, não é o fato de você ter dinheiro nos Estados Unidos que te faz isso. Se você tem um imóvel, ok, você precisa se preocupar. Por isso que, normalmente, as pessoas que querem ter um imóvel nos Estados Unidos compram isso através da sua empresa offshore. Por quê? Porque a hora que você morrer, o que você tem? Ações de uma empresa em Bahamas, naquele meu exemplo que eu dei. Nada acontece nos Estados Unidos, porque o imóvel é de uma empresa que não morreu. Está fora, não tem sucessão lá. A sucessão vai acontecer em Bahamas porque o imposto é zero. Entendeu? Não faz sentido, você tem que pegar imposto do Brasil. Então, essa é a questão. É importante esclarecer isso, Bernardo, porque não é o fato de eu ter uma conta, vou lá comprar uma ação da Nestlé. Pode comprar, não tem problema nenhum, você não vai ter 40% de imposto. Né? Vou comprar uma ação da Alibaba, sei lá se tem isso nos Estados Unidos. Está fora dos Estados Unidos, não tem problema. Você não é uma empresa americana, você não está sujeito aos 40% de imposto. Agora, se você quer ter muita ação de empresa americana, faça isso através da sua offshore. Para justamente a mesma coisa do imóvel, para você não estar sujeito aos 40%. É importante esclarecer isso, tá bom? Ótimo, então, porque isso é foi uma dúvida recorrente agora, principalmente depois dessa mudança. Pessoal, a gente está se aproximando do final, até gostaria de saber algumas dúvidas, algumas considerações de vocês. Vocês podem ficar à vontade para mandar aqui no chat, e enquanto isso a gente continua batendo papo. Eu vi que tem uma pergunta aqui, ó, no caso de reversão tem cláusula, não, no caso de usufruto tem cláusula de reversão. É isso? É uma pergunta ou é uma afirmação? Daniel que colocou aqui. Você viu aí no chat? Peraí, estou abrindo aqui o chat. Está no Q&A, na realidade. Então é por isso, então. Eu acho que foi um comentário que no caso de usufruto tem cláusula de reversção. Excelente. Isso aí. É isso. Para mim, a cláusula de reversão é a mais importante de todas. Por que isso, gente? Porque na prática, a cláusula de reversão faz o seguinte. Eu doei para os meus filhos. Se acontecer alguma coisa com os meus filhos antes de mim, se eles vierem a falecer antes de mim, esse patrimônio doado com cláusula de reversão volta para mim. Isso não desce para o cônjuge, né? Que é aquela proteção que a gente tem essa preocupação. E aí, quando volta para mim, eu redistribuo de novo do jeito que eu achar que faz sentido, do jeito que a lei permite que seja feita. Você entendeu? Na ida tem ITCMD, na volta da reversão não tem ITCMD, mas na segunda doação tem ITCMD. Tá? E aí a gente pensa na questão tributária para a tranquilidade da família. Pensa como quase que um seguro nesse caso. É isso, exatamente. Deixa eu ver, o Dalmo levantou a mão, devo abrir o microfone dele aqui. Tá bom. Dalmo, tudo bem? Eu vi que você levantou a mão. Mas está no mudo ainda, Dalmo. Mas aí eu dei a opção aqui, ask to unmute. Eu levantei aqui sem querer, desculpa. Tá bom, sem problema. Não, tranquilo. Deixa eu disable aqui. Por enquanto o pessoal mandar as dúvidas, assim, um outro ponto que alguns clientes até procuram a gente é falar, tem alguma estrutura nova, alguma modalidade de redução de risco trabalhista, risco tributário. Como você vê que essas estruturas mais tradicionais, ou se tem alguma novidade também que possa ser utilizado para a empresa, mas assim, ao longo da vida empresarial, ao longo do dia a dia da empresa? Bernardo, não tem coisa nova. Uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu falo de proteção é que, primeiro, essa história de blindagem patrimonial é uma coisa que não existe. Concordo plenamente. Quando a gente quer manter posse e propriedade de um patrimônio, no limite, ele é sempre alcançável. Bom, tá bom? Vamos colocar isso. Isso posto, o que a gente consegue fazer para proteger? Eu sempre falo que a proteção é justamente para, primeiro, você não ser pego de surpresa. Né? Se acordar de manhã e o juiz bloqueou um patrimônio lá, apertou, botou na mesa dele, tem o patrimônio todo bloqueado. Então, e que você possa dar os próximos passos dentro do que a lei permite, mas no teu momento, na tua hora, e você tomar a decisão. Então, isso que é importante. Toda vez que a gente fala em proteção patrimonial, eu sempre digo que o patrimônio que está no Brasil, por mais que tenha embaixo de uma holding, na Previdência,
está sempre mais fácil de você alcançar. O juiz aperta o botão, ou manda um ofício, bloqueia ali, bloqueia aqui, desconsidera a pessoa jurídica, tem um monte de coisa aí para você poder alcançar. Só um adendo, o próprio Sisbajude agora, que substituiu o Bacenjude, permite o que a gente chama da teimosinha, que é o bloqueio contínuo em conta bancária. Que antes a ordem do Bacenjude, de uma vez, não tinha dinheiro na conta, às vezes o gerente até avisava o cliente, e acontecendo agora, o juiz ele pode manter uma ordem contínua de bloqueio para até achar alguma coisa, né? Para qualquer ativo financeiro. Pois é. Então é complexo. Por isso que eu gosto muito de fazer proteção patrimonial usando as estruturas offshore. Ah, mas se eu mandar o dinheiro para fora é inalcançável? Não, não é inalcançável, não. Mas é muito mais demorado, é muito mais difícil, porque o Brasil não tem um caminho pavimentado, que é outra jurisdição, é outra legislação. Ah, dá para alcançar? Dá para alcançar. Mas vai demorar. Então, assim, tudo vai se esgotar no Brasil antes de você tentar buscar alguma coisa lá fora, porque é caro, é custoso, carta rogatória, um monte de coisa. Então, assim, é importante, né, a gente pensar. Então, eu falo muito isso, de que quando eu penso em proteção patrimonial, eu gosto muito de olhar lá para fora. Gente, assim, dentro do que a lei permite, Banco Central, parado, você não está escondendo dinheiro, você está protegendo o seu dinheiro. Está lá, todo mundo sabe que tem. Mas para pegar lá, mas pelo menos assim, como eu não consigo bloquear automaticamente, é isso que eu falo, você tem a chance de movimentar, se você precisar movimentar, dentro do que a lei permite que você faça. Então, essa é a ideia, não é simplesmente dizer, isso aqui não alcança nunca, esquece. Mas se eu doar para filho? Não, tudo bem, mas não é mais seu, né? Tudo bem, aí pode até proteger, mas não é mais seu, você perdeu a posse, a propriedade daquele patrimônio, não é mais. Aí ok, mas mesmo doação, dependendo do caso, o juiz consegue desconsiderar isso 2, 3 anos para trás. Ele pode falar, opa, você fez isso só para fugir desse negócio. Fraude de execução, fraude de credor. Um monte de coisa. Então, de novo, tem que prestar atenção nessas coisas. E voltando àquele primeiro ponto da nossa conversa, né, se for uma estrutura, mesmo não sendo uma estrutura ilegal, mas sendo uma estrutura sem propósito negocial, o fisco simplesmente desconsidera, passa por cima e efetiva uma penhora, por exemplo. Pronto, por exemplo. Exatamente. Pessoal, mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, eu abri o Q&A de novo. Eu acho que as questões eram essas, mais ou menos uma hora de bate-papo, então queria te agradecer em nome da Trio, agradecer os nossos clientes também, os nossos colegas, todos presentes. Eu estou à disposição, o que vocês precisarem. O Private da XP também, o Folino, a gente tem todo esse acesso às estruturas. Se precisar, a gente aprofunda, faz um novo bate-papo, mas eu acho que o que a gente tem é agradecer a presença de todos e, mais uma vez, agradecer ao Folino. Legal, Breno. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que o pessoal tenha aproveitado. E como você falou, como os casos são bastante específicos, se tiver alguma demanda individual, super à disposição aqui para a gente poder conversar especificamente sobre a situação de cada um, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês e, de novo, obrigado aí pelo convite. O prazer foi nosso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite a todos aí. Boa noite.